No texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, fala da extrema corrupção nos últimos tempos. E essa corrupção, ela já vem acontecendo na nossa vida nos dias de hoje. Depois, se vocês leem o texto, diz aqui que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. As escrituras sagradas, ela tem como alvo os seus ouvintes. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Jesus diz que o que é nascido da carne se inclina para a carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, muitas vezes nós esperamos essa obstinação de pessoas de fora do Evangelho, sendo que aqui o texto está falando para a gente, está nos ensinando. Os homens, nos últimos tempos, que serão tempos de apostasia, pode estar se referindo à nossa época. Vou dar um exemplo. Você tem aí na internet, na televisão, muitos teatros, muitas séries engraçadas que usam e debocham da Santa Ceia, do nome de Jesus, né? Debocham do autor e consumidor da fé, o autor e consumador da fé, aquele que morreu por nós numa cruz, no madeiro, que sofreu, que sem pecado pagou pelos nossos erros. E nós, cristãos, às vezes rimos desses teatros. Ali eles no mundo, né? Estão no mundo, não têm o Espírito Santo, não conhecem, não podem ver. Se espera tudo deles, mas de nós cristãos que não se pode esperar esse tipo de coisa. É aí que a gente se engana, achando que lá fora que estão esses homens blasfemos, né? Profanos, sem afeto natural. Nós devíamos ter um afeto natural por Deus. Se você vê as outras religiões, se você vê o judaísmo, eles nem sequer pronunciavam o nome de Jesus, o nome de Deus, nem sequer pronunciavam o nome de Deus. Quando Jesus falou, antes de Abraão existir, eu sou, ele diz o nome eu sou. Você pode ver que muitas vezes Jesus usava filho do homem, porque eles não falavam Deus, era filho do homem que está no céu. Muitas vezes Jesus evitou de falar isso, porque sabe que os judeus não falavam o nome de Deus, porque eles tinham respeito, e nós que temos o Espírito Santo em nossa vida, não temos o respeito adequado, muitas vezes, porque rimos dessas coisas, nos alegramos com essas coisas. São teatros que usam o nome de Jesus, que fazem piada, e até com palavrões e coisas pesadas. Ainda que não tivesse palavrão nenhum, nem coisa pesada, já não se faria piada com o nome de Jesus. As pessoas falam assim, mas você vai se tornar um crente chato. Não, eu só estou levando vocês a pensar que não convém essas coisas a gente que é cristão. Não convém. E é exatamente isso que nos faz fraco, como Paulo disse para certa igreja, por não discernir o corpo de Cristo, não compreender, não discernir. Há muitos fracos, doentes e muitos que já até morreram. Morreram na fé. Fracos na fé. São essas coisas que nos tornam fracos e nos iguala às outras pessoas do mundo. Nós temos que ser diferentes porque nós temos uma santa vocação. Nós fomos chamados com o propósito de ser santo. Então é muito natural os cristãos acharem que está se tratando de pessoas do mundo, né? Homens traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como que alguém vai ser amigo de Deus? Pense nisso. Se ele não for cristão, como que dá para ser amigo de Deus? Se Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Como que a pessoa consegue ser amigo de Deus se precisa do próprio Pai revelar-se a ela? Está falando de nós. Jesus foi bem claro, ele disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nos expulsamos demônio, e em teu nome não profetizamos há muito, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Jesus profetiza o futuro, muitos pastores, obreiros, cristãos estarão no inferno,
Ele diz: muitos naquele dia me dirão. O caminho, a porta que conduz à salvação e o caminho são estreitos. É preciso amor a Jesus. Aquele que me ama, pegue sua cruz e me siga. Quais são as cruzes? A cruz. Que cruz é essa? As dificuldades que você vai enfrentar na sua vida, as coisas que você vai ter que se abster. Tem gente que está achando que Deus tem que fazer tudo por ele. A Bíblia diz: você que tem que fazer a sua carne morrer. Crucifica a carne. Os que estão em Cristo crucificam a carne. Cabe a nós. E não é Deus que vai fazer essa obra. Ele nos ajuda. Aquele que começou a boa obra vai terminar essa boa obra. Mas você tem que ser participante disso. Você tem que querer. Você tem que crucificar a carne por amor a Deus. Você que tem que se humilhar a Deus. Tem gente que às vezes fala assim: tá indo para a igreja, ora lá por mim. É muito fácil as pessoas fazerem as coisas pelos outros. Por acaso uma oração vai resolver a vida daquela pessoa? A vida cristã, a crer, é uma vida inclinada a Deus. Não é só um momento que você faz uma oração. As pessoas se enganam nisso. Crer é uma posição de vida. Você assumiu essa posição. Você determinou no dia do seu batismo que queria viver para Cristo. Você fez essa determinação. Você fez essa escolha e botou a mão no arado. Não, quem bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não pode olhar para trás. É daqui para frente. E a gente vai se distraindo com as coisas do mundo, com os pecados, e vai se esquecendo de Jesus, porque com o pecado entrando dentro de você, o que ele vai fazer? Ele vai causar uma rebelião contra Deus. Ele vai causar uma rebeldia. Então, se você não se isola, não ora, não busca Deus, não fica ali naquele momento de concentração ouvindo louvores, o Espírito Santo nunca vai te encher. Nunca vai encher a sua vida se você não dedicar tempo a Deus. Tem gente aí que está achando que vai ser salvo. Jesus falou: muitos naquele dia me dirão. Muitos tiveram poder para expulsar demônio. E Jesus falou: não fique alegre. Os discípulos todos ficaram tudo alegrinhos porque expulsavam o demônio. Senhor, os próprios demônios nos submetem. Eles acharam aquilo incrível. Você pode achar o poder de Deus incrível na sua vida. Você pode achar que Deus te deu uma visão. Você tem uma visão de profetizar, de lançar uma profecia na vida da pessoa e ser verdade. Você pode experimentar o poder de Deus. Você pode receber uma revelação de Deus e ficar alegre. Poxa, mas é isso mesmo. Deus falou comigo. E no último dia, Jesus tem que te afastar de você porque você praticou iniquidade. Você viveu uma vida de iniquidade. Então o poder de expulsar demônio não significa que você está sendo salvo. Não significa que Deus está apoiando suas condutas erradas. Simplesmente Ele te deu um dom, Ele te deu talentos, você usou o talento da forma que você quis, né? Você usou o talento, mas não obedeceu a Deus de inteireza de coração. A casa do Senhor convém a santidade, mas tem se transformado numa palhaçada. É dança daqui, é funk dentro da igreja. É uma vergonha a igreja do século XXI de crente Nutella. São crentes mimados que nem sequer querem dobrar o joelho para orar. Que qualquer palavra afasta alguém da igreja e depois fica assim: ah, mas o pastor não foi na minha casa. Mas vem cá, é você que tem que ir à casa de Deus. A mulher do fluxo, ela foi lá tocar em Jesus com as fraquezas dela. Se ela não fosse, ela nunca teria conhecido o milagre, nunca teria conhecido a fé. As pessoas ficam: ah, o pastor não vai na minha casa, os irmãos se esqueceram de mim. Os irmãos têm o que fazer, os irmãos têm que pregar para pessoas que não conhecem. Você já conhece a Deus, você tem condição de buscar a Deus. E fica aquela desculpa, botando a culpa no outro. Aí na hora de a igreja ter o propósito de abençoar a casa de Deus para que os irmãos possam trabalhar na obra e receber o seu salário, porque é digno o trabalho do seu sustento, na hora de dar oferta, de ajudar na casa de Deus para que haja um crescimento, porque isso é necessário,
Eu não estou aqui pregando que as pessoas têm que ser exploradas na fé, não, mas que a igreja tinha que ter estrutura para financiar a vida do pastor, dos obreiros, para estarem assalariados, trabalhando integralmente na igreja. E se você não acha que isso é importante, você não acha que as pessoas do mundo são importantes, as pessoas que estão se perdendo são importantes. A igreja não podia fechar as portas, Satanás não fecha as portas. Se você não acha que é importante isso, então você não é cristão. Não me leva a mal, não. Não existe nada mais importante nessa vida aqui do que ter homens de Deus e mulheres de Deus ali consagrados para expulsar demônio, para trazer cura na vida das pessoas, para trazer uma palavra que tire a pessoa do suicídio. Porque você vai no médico hoje em dia, o médico tem muitos médicos de Deus, muitos médicos muito bons, mas ele não consegue curar a sua vida espiritual. Ele não consegue trazer uma palavra que vem de Deus. Então, às vezes, a gente dá muita importância a quem honra, digno de honra. E os cristãos, os pastores e aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, esse daqui tinha que ter dobrada honra, porque eles têm poderes sobrenaturais dados por Deus. E se você que não é cristão ouve essa palavra, você vai dizer, esse cara tá maluco. Mas quando você entrar pelas portas do Evangelho, você vai entender isso. Tanto é que a Bíblia diz, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja. E se os presbíteros não tiverem firme na obra, que poder que eles vão ter? Então a igreja precisa ser estruturada. Agora, não é estruturar uma igreja para o líder ficar falando assim, você vai votar em Bolsonaro. Agora o líder vota em Bolsonaro, como aconteceu na Igreja Universal aí, o Bispo Macedo, eu apoio Bolsonaro. E toda a igreja é obrigada a apoiar Bolsonaro. Como se tivesse o controle. Isso é errado. O líder não está ali para comandar como vai ser a pregação dentro da igreja, não. Ele está ali para averiguar se está havendo alguma coisa errada dentro da igreja. Se está havendo alguma administração errada. Né? Bater meta de dinheiro. Tem que bater meta de dinheiro para poder permanecer na igreja, como acontece hoje em dia. Não é isso. Não estou falando só de uma igreja, não. São várias igrejas que têm essa maneira de ver. Não tão exposta como o Bispo Macedo, mas em outras igrejas também tem isso, que é para vergonha nossa. É uma vergonha. E não pense que eu odeio as pessoas da Igreja Universal, o Bispo Macedo, não. Eu odeio a prática do erro. Se consertar, eu digo, poxa, parabéns. É lindo. A gente tem que ser verdadeiro, tem que ser amigo da verdade. A palavra não pode ser maculada, ela não pode ser manchada. Já se perdeu tanto tempo com o evangelho preso na idolatria de Roma, né? Um evangelho preso, que ficou preso na Inquisição, que matou gente. Agora o evangelho está aí. Os campos estão aí prontos para serem ceifados. E as pessoas estão presas na tecnologia, no seu bem-estar. A verdade é essa. Então, líder de igreja não é para manipular, é para ele ser irmão, é para que ele se alegre. É quando chega um homem de Deus na igreja, um homem que lidera a igreja, ele é honrado, ele é colocado no lugar de honra. Sabe por quê? Porque ele tem muito espaço no coração das pessoas. Ele não causou mágoas, ele não causou feridas, ele não causou maldade. Se o pastor vacilou, caiu em um adultério, ele foi repreendido, ele fica feliz por ter sido repreendido por um homem de Deus. Porque ali estava em jogo não só o cargo dele eclesiástico, estava em jogo a salvação dele e da família dele. Estava em jogo. Então, quando o homem de Deus vem, você está afastado hoje porque você está em adultério. Você não pode mais continuar aqui como pastor, porque você não honrou a sua... Não que os homens não possam falhar, tá, gente? Os homens falham, até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, falhou, mas a gente não pode usar esse argumento como desculpa, né? Mas errou, tem que ser repreendido, né? Tem que ser repreendido. E as pessoas de Deus, como teriam o mesmo coração de Davi, que diz assim: fira-me o justo, será com um azeite que desce sobre a barba de Arão. Fira-me o justo, ou seja, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, um homem de Deus que vem e diz, você errou, você é isso, você precisa se consertar, ele tá contribuindo com a sua vida espiritual. Ele não está atrapalhando a sua vida. Então, hoje em dia, as pessoas são assim, elas querem ser abençoadas, mas não querem ajudar a igreja a crescer.
Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Muita gente não quer mais igreja, não quer mais participar de templo. E isso é errado, porque a Bíblia diz: não deixei de congregar, como é de costume de alguns. Não pode deixar de congregar. Isso é uma iniciativa do diabo. Aí fica todo mundo em células. Aí você vai em células, não é quer dizer que células sejam ruins para o evangelho, mas células não são igreja. Às vezes a pessoa que está ministrando na célula, ela não foi preparada para aquilo. Se manifestar um demônio ali e ela não tiver preparo, ela vai tomar uma surra. Se acontecer coisas graves ali, Deus, ele só vai apoiar um projeto que se chama igreja. Por quê? Porque Jesus é a cabeça da igreja. E as pessoas precisam respeitar o evangelho. Ah, mas eu estou pregando aqui, a minha fé é diferente da sua. Não existe isso. O Espírito Santo é o mesmo. Falais todos a mesma coisa. O Espírito Santo é o mesmo. Ficam brigando: ah, mas a igreja guarda o sábado, a minha guarda o domingo. Vocês têm que guardar todo dia. Não é? Sábado e domingo não tem importância nenhuma. Você é cidadão dos céus, você é cordeiro com Cristo, você foi chamado para uma santa vocação, você tem que buscar a santidade. Então todos os dias são santos, não é sábado e domingo que é mais importante, não. Todos os dias são importantes. Se você morrer num dia que você tiver no pecado, você não vai ser salvo. Então todos os dias são dia de santidade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita todo dia em você. Todo dia, se você permitir, ele habita todo dia. Então todo dia é dia santo. É dia de descanso da alma. Então fica essa guerra teológica que afasta muitos, né? Essa briga teológica. Mas não no todo, nós temos que ter uma união, se respeitar como irmãos. Se aquela igreja lá... Sabe o que acontece no dia de hoje? Essa igreja aqui, a outra igreja ali, a outra ali. Os irmãos daqui não conhecem os dali não conhecem do outro. Você pode conhecer, você pode trocar a experiência. Você não precisa frequentar o culto na outra igreja, você pode visitar, você é livre para visitar. Você só não pode resistir ao evangelho pregado verdadeiro. E vir e se encher de pequenas doutrinas que não têm poder nenhum para melhorar a sua vida de santidade. Não tem poder nenhum. O poder se dá no seu dia a dia. Como que você trata as pessoas? Você respeita as pessoas? Ou você dá calote nas pessoas? A pior raça de caloteiro é crente. É a coisa que eu mais escuto, para vergonha nossa. A maior vergonha que nós poderíamos ter é ter esse título de caloteiros, que é o que muitos são dentro da igreja. Muitas vezes, se você quer ver você resolver um problema, vai ao pastor daquela pessoa. Pode ir ao pastor e dizer assim: ó, fulano de tal me deve e não me paga. É obrigação do pastor colocar ordem na casa. Chamar a irmã: ó, irmã, você está errado, você vai resolver o problema. Mas eu não tenho como resolver. Trabalhe, você assume sua responsabilidade. Não é o pastor ficar pegando dinheiro da igreja para ajudar a pessoa que pegou dinheiro de empréstimo com a agiota. A pessoa pega um empréstimo com a agiota está batendo na porta, às vezes querendo bater, querendo até matar, e a pessoa vai lá no pastor desesperada. Tudo bem que no momento de desespero se pode ajudar, né, para a pessoa não morrer, mas vale a vida do que o dinheiro. Mas tem gente que tem um hábito de fazer isso para depois já sabe aonde buscar ajuda. É isso que é o problema, esse é o problema. Não devia nem ter pego o dinheiro, não devia nem ter se endividado para não viver infeliz. Você tem que trabalhar para ter condição de socorrer o necessitado. Pinta o necessitado na sua vida. Você espera que ricos ajudem, ricos às vezes as pessoas não ajudam, ou quando ajuda pouquinho, não ajuda o suficiente. Tem que ter o coração, tem que ter a mente de Cristo para poder se dedicar, fazer esforço e ajudar as pessoas de forma que elas possam ser supridas em suas necessidades. E você tem um monte de igreja que às vezes um irmãozinho ou dois que faz toda a diferença, mas devia ser toda a igreja. Devia ser toda a igreja com o mesmo pensamento. Há um tempo atrás, a minha igreja não tem hábito de pedir dinheiro. As pessoas são dizimistas se querem, dão ofertas se querem, e tem que ser dizimista e tem que ser ofertante sim, porque a casa do Senhor ajuda em muitas coisas, muitas vezes enterros que a gente tem que pagar, muitas vezes é remédio que tem que ajudar, muitas vezes os próprios irmãos passam por problemas financeiros, tem que ser ajudado sim,
tem que ser colaborar. Se você ama a casa de Deus, tem que colaborar. Só não pode ser obrigado como esses falsos profetas fazem. E aí fizemos um trabalho lá, queremos fazer um trabalho de quentinha, eu não estava na igreja, e depois fiquei sabendo que metade da igreja foi embora por conta daquele trabalho, que se pediu para as pessoas, se pudessem, doar alimentos, para a gente poder fazer, preparar e fazer quentinhas para vender, para poder pagar uma obra da igreja, né? Colocar os pisos, as coisas lá. E metade da igreja saiu. Eu fiquei indignado e falo e vou falar sempre na cara de todo mundo. Para mim não eram cristãos esses que se foram, porque é uma vergonha. A nossa igreja não tem hábito de pedir dinheiro. A nossa igreja não tem hábito de fazer desse jeito, como as pessoas fazem, importunar as pessoas. Passa o teu dízimo aqui no cartão de crédito, né? Dá a tua oferta no cartão de crédito. Não tem esse hábito de importunar as pessoas. Sabemos que a pessoa tem que sentir no coração de colaborar com a obra de Deus. Ela tem que amar a obra de Deus. Tem que ser tudo feito por amor. E as pessoas mostraram ali, né, que não tem consideração nenhuma com a obra de Deus. Mas gostam de chegar na igreja, sentar num banquinho confortável. Gostam de ter um projetor de imagem, um instrumentista para tocar a música lá, o instrumento. Aquilo ali custa dinheiro, né? As pessoas gostam de ter tudo bom e do melhor, mas não querem colaborar. A dificuldade hoje em dia é não colaborar com a obra de Deus. As pessoas dão o pior para Deus. Você não está dando para o pastor, não, meu filho. Quando você ajuda a comprar um instrumento para a igreja, aquele instrumento vai tocar canções para alegrar a alma de muita gente, para tirar muita gente que está oprimida. Você está ajudando a libertar as pessoas de demônios. Você está ajudando a tocar, a levar Deus para o coração das pessoas. E tem pessoas que não entendem isso. Acha que o pastor vai comprar carro, vai melhorar a casa dele com aquele dinheiro. Eu sei que tem igrejas que só pensam nisso, mas não é o caso lá. Porque se fosse o caso, todos os anos estávamos pedindo, né? Todos os anos estávamos explorando a fé das pessoas. E eu fiquei envergonhado. Eu não sou tesoureiro da igreja, dinheiro nenhum passa pela minha mão. Então eu sou a pessoa certa para falar, e sempre que tiver oportunidade eu vou falar a verdade. Não eram cristãos esses que se foram. Eles queriam uma oportunidade para ir embora. E falam na cara mesmo, para depois não falar, o irmão está falando por trás. É na cara que se fala. É isso. Não gostei da atitude dos irmãos. Está errado. Se Paulo tivesse na igreja ia ser pior, estaria excomungando um monte de gente. Então a gente está investindo na obra de Deus. Não precisa pedir, sair por aí igual uma igreja mendiga, porque Deus é o abençoador. Quando Ele quer, Ele toca o coração das pessoas e realmente mostra o tempo que muitos não são aprovados para estarem ali, né? Não querem compromisso com a obra de Deus. Tem um monte de gente que só gosta de ir para a igreja, ouvir, receber a palavra, mas não bota a mão no arado, não ajuda, não colabora com nada. Você acha que, como é que você quer ter dons de Deus, como é que você quer que Deus te use, se você não entra no ministério, não faz parte, não ajuda, não se compadece das almas perdidas? Você tem igreja aí que tem 2, 3 obreiros, né, se desdobrando para uma igreja às vezes que tem muita gente, enquanto um monte de gente ali conhece a palavra, gasta o seu tempo todo discutindo, gasta o seu tempo todo mostrando que tem conhecimento, mas não bota em prática, né? Não faz uma oração de posição de mãos, não faz parte da obra, não ajuda. E sabe o que acontece? Fica sobrecarregado os outros irmãos. Ficam sobrecarregados porque é muita coisa para se resolver. Você não é crente só naquele momento que você está na igreja, não. Você é crente 24 horas por dia. Você está em casa, daqui a pouco alguém sabe que você é crente, tem alguém endemoniado na casa, vai chamar quem? Você. Chama o irmão lá que é crente. E se tu não estiver preparado, tu passa vergonha. É assim que funciona. Mas as pessoas não pensam nisso. Então, gente, essa palavra aqui é para a gente verificar como está a nossa vida espiritual. O que andamos vendo. Porque tem um monte de gente que são ex-crentes que estão na televisão, né? Danilo Gentili, um monte de gente que cai por esse lado. Um dia conheceram Jesus e agora debocham de Jesus.
Não existe razão para se debochar. Mas é para trazer alegria. Tem outras formas de trazer alegria, tem outras formas de fazer as pessoas rir. Não precisa você apelar para palavrões, não precisa você usar o nome daquele que é santo, daquele que deu a sua vida por nós. Não precisa disso. Então, que esperança nós temos na vida dessas pessoas que debocham, e que esperança temos na vida do crente que se submete a esses deboches, né? Eu sei que todos nós cometemos erros, todos nós um dia assistimos e nos alegramos, mas é o momento de a gente parar para refletir. A igreja tem que crescer em espírito e em verdade. A gente tem que parar de rir de coisas que não são engraçadas. Podem ser engraçadas para a carne, mas fazem um mal terrível à alma. E a gente está despercebido. Estamos orgulhosos, como diz aqui, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Versículo 4 aqui, ó. É exatamente o que estamos vivendo. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos. São tempos trabalhosos. As pessoas estão cheias de orgulho, parece que não precisam de Deus. Elas têm o celular, elas têm tecnologia. Elas estão felizes da forma que estão. E isso não significa que Deus está abençoando a vida dela, não. Isso significa que o tempo prendeu elas longe de Deus. O diabo conseguiu uma artimanha. A tecnologia, ela tem um lado bom e ela pode ser usada muito para o mal. Que a maioria das coisas que a gente aprende na internet não era necessário para a nossa vida. O que é necessário para a nossa vida são coisas referentes à salvação. Isso é a coisa mais importante. Mas como os crentes não dão importância à igreja hoje em dia, deixam as igrejas cair aos pedaços, não se importam como está vivendo o pastor, como está vivendo o obreiro, se eles têm salário, se eles cuidam bem da sua família, só se importam com eles, com eles mesmos, não se importam com como estão as pessoas na igreja. A igreja tem que estruturar-se para poder o pastor, o obreiro, viver 24 horas para a obra de Deus. Enquanto isso não acontecer, não vamos apelar, como igrejas fazem aí, de explorar a fé das pessoas por isso, mas tem que ter uma geração que tenha amor pela obra de Deus, que entenda que seus líderes, os pastores, os obreiros, precisam de ter seus salários, precisam viver integralmente para a obra. É necessário, nós podemos estar vivendo os últimos dias e não está colaborando para que as pessoas entrem nessa porta estreita. A porta é estreita, gente. O que a gente pudesse fazer, o esforço que a gente pudesse fazer para mudar isso, para algumas pessoas entrarem nesse caminho, a gente tinha que fazer. A gente tem que fazer, né? Não vou aqui usar o bom português, até porque eu não sou filósofo, né? Não sou professor. Então é isso aí mesmo que você está ouvindo aí, da maneira que você está ouvindo, né? Às vezes a gente quer falar palavras, não sai a palavra que a gente quer falar, sai outra, sai errado. Não importa. Para Deus, nós temos a palavra de Deus. E quando você ouvir o irmão David pregando aqui, não tenha como o irmão David falando. Tenha como alguém que está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Como eu botei aí na internet, recebi uma profecia essa semana, dizendo para dizer a verdade. E essa é a verdade que eu estou dizendo a vocês.